Graça e paz, meus irmãos. Quero com vocês refletir algumas coisas a respeito da palavra do Senhor. E antes de mais nada, quero chamar a sua atenção a refletir comigo sobre algo. Como é que nós temos vivido ultimamente? Como é que tem sido a situação da humanidade? No meu ponto de vista, no que eu tenho visto, a humanidade tem vivido momentos de misérias, de muitas misérias, de muitas dificuldades, de muitas lutas, de muitos problemas. E a questão é que muitas das vezes nós queremos achar um culpado para isso. Nós queremos colocar essa culpa de que as coisas ruins que nós vivemos sobre alguém. Nós ficamos pensando algumas vezes que se mudar de governador, se mudar de presidente, se mudar de prefeito, as coisas melhoram. Mas no momento que nós pensamos assim, o nosso pensamento ele é egoísta, porque nós esquecemos da responsabilidade que nós temos, a influência que nós temos, tanto dentro da nossa casa, como dentro no nosso bairro, como na nossa cidade. Nós esquecemos da responsabilidade e queremos achar um culpado por muitas vezes das misérias que nós vivemos, das infelicidades que nós encontramos no nosso cotidiano. E não nos atentamos que, diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós temos uma parcela de responsabilidade. Seja para as coisas, tanto do bem como do mal, nós temos uma parcela. E eu quero chamar a sua atenção para isso, eu quero refletir com você a respeito disso. Porque as coisas têm se agravado muito, as pessoas têm vivido uma vida dissoluta, as pessoas não têm se preocupado com aquilo que elas estão fazendo, muitas das vezes têm preocupado somente em seus trabalhos, têm preocupado só em sair de casa e no final do dia voltar para casa com o seu ganho. Mas esquecem das suas vidas espirituais, esquecem das suas responsabilidades. E isso de fato é algo muito ruim, porque cada um de nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade tem que ser assumida por cada um de nós. Se nós queremos que as coisas vão bem, se nós queremos ter sucesso na vida, nós precisamos ter a nossa responsabilidade assumida. Nós precisamos assumir o nosso posto, assumir a nossa responsabilidade e fazer aquilo que está nas nossas mãos para ser feito. Eu quero refletir com vocês a respeito de um homem que se encontra no livro de Neemias. Esse homem é Neemias. No seu capítulo 1 e no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu ao mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus de Israel. Olha só que interessante. Neemias chega o seu irmão e alguns de Judá, e ele se interessa em saber como é que estão as coisas. E aí o seu irmão vai dizer para ele como que está a situação. No versículo 3 ele diz: lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. É a preocupação de Neemias. E a resposta do seu irmão, o relato do seu irmão, não é muito agradável.
Jerusalém agora está com seus muros destruídos, ela está destruída, as suas portas queimadas a fogo, e as pessoas estão em grande vergonha. Por quê? Porque aquilo que era tão agradável, aquilo que trazia alegria para o povo, não existe mais. Jerusalém estava destruída. E automaticamente nós olhamos para também o templo de Jerusalém. Se a cidade estava destruída, o templo também estava destruído. O lugar onde Deus manifestava a sua glória estava destruído. Então Neemias tem toda essa visão, a visão da vergonha que o povo está enfrentando e passando, a miséria que eles estão vivendo, e também a questão da fortaleza daquele lugar que está em ruínas. E o primeiro ponto em que eu começo a refletir e chamar a minha e a sua atenção é de que muitas das vezes nós estamos em nosso conforto, nos preocupando somente conosco mesmo, nos preocupando consigo mesmo e não nos preocupando com aqueles que são nossos irmãos, com aqueles que estão vivendo juntamente conosco, com aqueles que desfrutam das mesmas coisas que nós desfrutamos. E aí ficamos pensando só em nós, nos nossos afazeres, nas nossas responsabilidades. Neemias não precisava se preocupar com nada, porque ele vivia uma vida de regalias. Ele estava no palácio vivendo, sendo copeiro. Ele não precisava se preocupar, mas a preocupação dele estava voltada para o seu povo, para a sua terra. E ele se preocupou. E até que então, no versículo 4, vai mostrar a preocupação dele, e ele chora, ele jejua, ele ora ao Senhor por causa das pessoas que ficaram em Jerusalém, por causa do muro que estava destruído, por causa das portas que estavam destruídas. E ele coloca no seu coração um propósito de quê? De reconstruir as muralhas de Jerusalém, de restaurar, de fazer de novo as portas da cidade. E quem sabe, algum dia você também pensou assim, ou quem sabe você está pensando assim, ou quem sabe você não está pensando dessa forma. Mas eu te chamo a sua atenção de que existe uma fortaleza que precisa ser construída todo dia, que existem as portas que precisam estar fechadas para o mal, que precisam estar levantadas, que precisam estar de pé para guardar a nossa vida. A nossa vida é cheia de portas. E agora eu fico pensando nessa palavra e fico refletindo e trazendo ela para a nossa vida, para o sentido da nossa vida. E que sentido ela tem na nossa vida hoje? Não existe templo, não existe muralha na cidade, não existe nada disso. Mas as nossas vidas precisam ter fortalezas. E essas fortalezas só podem ser construídas através da nossa vida com Deus, através da nossa vida com o Espírito Santo. É só uma vida de andar com Deus, de andar com o Espírito Santo é que nós podemos levantar essas fortalezas. Porque o Satanás o tempo todo, ele vem com sutilezas, ele vem com artimanhas para destruir essas fortalezas na nossa vida, na vida de cada um de nós. Ele está por aí o tempo inteiro procurando destruir aqueles que se empenham em fazer as coisas para o Senhor. E como diz a palavra do Senhor, o governo desse mundo está sobre ele. Ele está governando esse mundo. E muitas das vezes nós queremos colocar a responsabilidade sobre um presidente e acharmos que ele vai resolver o problema sozinho, sendo que Satanás governa todo esse mundo, todo o governo desse mundo. O que nós precisamos fazer é reconstruir as fortalezas que estão destruídas na nossa vida. É os princípios bíblicos que estão desconstruídos na nossa vida. É isso que nós precisamos ter a consciência. Precisamos ter essa consciência que essas muralhas da nossa vida, essas fortalezas precisam ser reconstruídas. Eu não sei no que você está pensando. Eu não sei qual tem sido a sua consciência a respeito do que a humanidade tem vivido. Mas eu chamo a sua atenção de que as muralhas elas precisam ser reconstruídas. As portas da nossa vida precisam ser reconstruídas, porque elas estão queimadas a fogo. A humanidade está vivendo de cada dia, cada vez de uma forma pior. E nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos tomar essa consciência de que nós estamos aqui e que cada um de nós temos uma responsabilidade. Neemias, ele pegou isso, foi até o rei
e falou com o rei. Mas antes disso, ele jejuou, ele orou para buscar do Senhor uma direção. Eu te convido, através desse vídeo, a orar, a buscar ao Senhor, a jejuar, a colocar sua vida diante de Deus e falar com o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Assim como Isaías foi purificado por Deus, a sua boca estava impura, ele foi purificado e depois se colocou ao serviço de Deus. Eu te convido a colocar-se diante de Deus e falar com o Senhor: Senhor, assim como Neemias fez, Senhor, os meus pais pecaram, nós pecamos, mas nós precisamos do teu perdão, nós precisamos de ti, Senhor. Olha para aqueles que ainda andam em retidão com o Senhor. Ainda há pessoas nesta terra, ainda há pessoas nessa nação que têm andado em retidão com Deus. Mas o momento é propício de nós nos colocarmos diante do Senhor e falar com o Senhor: Senhor, nós pecamos, nossos pais pecaram, mas nós estamos diante de ti. Pedimos perdão a ti pelos nossos pecados, porque nós queremos ser útil nessa batalha que estamos enfrentando. Nós queremos ser útil para mudar essa miséria que nós estamos vivendo. Nós queremos ser útil, Senhor, para reconstruir uma nação linda, uma nação que clama pelo Senhor, uma nação que é dirigida pelo teu Espírito. Então vamos, irmãos, vamos para cima de uma vez. Nos atentemos para isso, coloquemos na nossa consciência, vamos colocar isso na nossa consciência hoje, para que nós avancemos e busquemos a presença do Espírito, para que nós venha ser permitido, reconstruir essas muralhas que estão em ruína, reconstruir essas portas que estão queimadas pelo fogo. As portas falam de saída da nossa vida. As fortalezas falam de coisas que precisamos estar realmente com Deus, para que não sofremos. Isso fala do nosso preparo, da nossa armadura para com Deus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 10. E ele vai falar a respeito disso, sobre a nossa armadura, sobre aquilo que nos protege, aquilo que nós precisamos ter na nossa vida, para que nós não sofremos os ataques do diabo, os ataques do adversário, os ataques das coisas desta vida, desse mundo, que nos apresenta todos os dias uma maneira para que nós venhamos viver dissolutamente para com Deus, para com a verdade, para com os preceitos de Deus. E eu te convido a mudar de pensamento, a mudar de mente, a mudar de atitude, a mudar de posição. A sua posição não é para estar no comodismo, não é para estar sentado, acomodado, mas a sua responsabilidade, a posição que você tem que assumir hoje é de reconstrutor, porque muitas coisas precisam ser reconstruídas. A princípio, nós precisamos disso. Nós precisamos olhar para essa nação. Nós precisamos olhar que só seremos felizes, só teremos paz, só teremos vida, só teremos vitória se nós estivermos alinhados com Deus. E eu te convido para que você alinhe o seu coração, a sua mente, a sua vida para com Deus. Assim como Neemias se colocou, se dispôs a fazer o trabalho do Senhor, eu te convido a se dispor e a fazer o trabalho de Deus. Essa é a minha reflexão que eu deixo para cada um de nós. Reconstrua, não deixe que as coisas ficam queimadas a fogos, destruídas, mas se preocupe, coloque-se diante de Deus e fale: Senhor, o problema dessa nação é meu problema, o problema da minha cidade é meu problema, o problema da minha casa é meu problema. Coloca diante de Deus, porque você também é uma pessoa dessa nação, uma pessoa dessa humanidade. Você faz parte dessa humanidade, você faz parte desse corpo, você faz parte dessa nação. Então vamos para cima, nos coloquemos diante de Deus, ao seu dispor, ao dispor do Senhor, ao dispor do Espírito Santo, para reconstruirmos uma família melhor, uma vida melhor, uma cidade melhor, uma nação melhor. Precisamos reconstruir e Deus está contando com cada um de nós. Eu te chamo a sua atenção para isso. Que Deus te abençoe. Amém.